Boa noite, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu quero falar sobre Jó e sobre o período em que Jó viveu, tá certo? Então a pergunta de hoje é: em que período Jó viveu? Alguns, meus amigos, tentam datar aí Jó aí do mesmo período ali aproximadamente do período em que viveu Salomão. Outros dizem que ele viveu 2, 3 séculos antes de Cristo. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que Jó viveu muito antes do que isso, tá certo? Então quero convidar você desde já a abrir sua Bíblia aí e me acompanhar no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 1, tá certo? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Somente essa parte do versículo 1. Então preste bem atenção que Jó vivia na terra de Uz. Final do versículo 3 diz o seguinte: diz que este homem Jó, ele era maior do que todos os do Oriente, ou seja, ele era o homem mais poderoso do Oriente, o homem mais rico do Oriente, sendo assim o homem mais rico do mundo da sua época. Ele era o Bill Gates da sua época, tá certo? Então preste bem atenção nesses relatos. Jó habitava na terra de Uz. Então, para tentarmos aí datar o período de Jó, nós temos que saber quem é Uz. Então, eu quero convidar você desde já a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 22 e versículo 23, tá certo? Diz o seguinte: os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã são Uz, Ul, Jeter e Maás. Então, pegando aqui a partir de Sem, meus amigos, nós temos Sem, nós temos Arã, nós temos Uz e provavelmente depois de Uz nós já temos Jó, tá certo? Então Jó podendo aí ser filho ou neto de Uz. Por isso que ele habita na terra de Uz, ali no Oriente. Então eu quero dizer desde já que Jó ele é muito mais antigo do que você possa imaginar, tá certo? Então Jó não pode ter vivido no mesmo período de Salomão, ou 2 ou 3 séculos antes de Cristo, como alguns outros falam também. Então, eu quero convidar você aí, meu amigo, a voltarmos lá para o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, tá certo? No livro de Jó, capítulo 1 e versículo 6, diz o seguinte: diz que um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus aqui, eu acredito que você saiba que são os anjos. Então veja que esse período de Jó é um período tão antigo que nessa época de Jó, quando os anjos estavam diante de Deus para se apresentar, Satanás entrava no céu juntamente com os anjos. Então é um período tão antigo aqui, o livro de Jó, os relatos aqui, que nessa época Satanás ainda tinha acesso livre ao céu. Tá certo? Ainda no livro de Jó, capítulo 2, vá para o capítulo 2 e versículo 1. Mais uma vez diz: e vindo um outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então veja, como disse, meus amigos, Jó ele é tão antigo, a época em que Jó viveu, que nessa época Satanás tinha um livre acesso ao céu, mesmo sendo expulso. Ele já havia sido expulso há milhares de anos, mesmo assim ele tinha livre acesso ao céu na época em que Jó viveu. Por isso que eu estou dizendo para você
que Jó ele é muito mais antigo do que você possa imaginar. E já já nós vamos tentar datar Jó, a época em que ele viveu. Ainda no livro de Jó, meus amigos, vá para o capítulo 1 e versículo 15, nós temos coisas interessantes aqui nesse versículo. Capítulo 1 de Jó, versículo 15, diz o seguinte: E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu fiquei para trazer-te a nova. Então veja aqui, os sabeus tomaram os bois, as jumentas que Jó tinha, tomaram parte dos seus bens aqui. E quem são esses sabeus? Os sabeus, meus amigos, são os etíopes lá de Sabá, por isso que são chamados de sabeus. Outros aqui também mencionados, capítulo 1 e versículo 17, diz o seguinte: Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram a fio da espada, e somente eu escapei para trazer-te a nova. Então quem são aqui os caldeus? Os caldeus são os babilônicos. São aqui os filhos, se podemos chamar assim, os filhos de Nimrod. Nimrod é aquele que construiu a Torre de Babel. Tá certo? A Babilônia ali. E outras cidades na época. Então aqui vieram os etíopes e vieram também os babilônicos e tomaram toda a fortuna que Jó tinha. Todos os seus bois, seus jumentos, seus camelos, levaram todos os seus bens embora. Então, a partir desses relatos, nós conseguimos ali imaginar já, para tentarmos montar esse quebra-cabeça sobre em que época Jó viveu, tá certo? Então, como eu disse, Jó é de uma época muito antiga. Jó, ele viveu antes de Abraão. Por incrível que pareça, talvez você possa aí achar que é um absurdo, mas Jó viveu antes de Abraão. Podendo muito bem, eu acredito, que Jó tenha conhecido Abraão também. Tá certo? Voltando para a genealogia, meus amigos, como lemos lá no capítulo 10 de Gênesis, se nós formos para a genealogia de Sem ali, para chegarmos a Jó, nós temos Sem, nós temos Arã, nós temos Uz e provavelmente nós já temos Jó. Jó, ele é filho ou neto de Uz, por isso que ele habita ali na terra de Uz, ali no Oriente. No vídeo passado, quando falei sobre as divisões das nações, as nações elas foram divididas por famílias. Então veja que Jó está aqui na sua família, que é a família de Uz. Por isso que é chamado de terra de Uz, ali no Oriente. Então quando pegamos a genealogia aqui, então nós chegamos até Jó. Então Jó viveu período antes de Abraão, podendo muito bem, acredito, ter conhecido Abraão. Isso é possível. Quero convidar você aí, meu amigo, a abrir sua Bíblia aí no capítulo 42 de Jó, porque esse versículo é muito importante para que possamos datar a época em que Jó viveu. Em Jó capítulo 42 e versículo 16, nós temos o seguinte, diz assim: E depois disto viveu ainda Jó mais 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então veja que aqui Jó conseguiu ter mais 10 filhos, conseguiu ter mais filhos, e ele viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então diz aqui nesse relato
que Jó viveu ainda mais 140 anos depois de todo aquele seu estado de miséria. Então, Jó viveu perto dos seus 300 anos, coisa que no período de Abraão ninguém podia viver essa idade. Se você pegar, por exemplo, Abraão viveu 175 anos de idade. Isaac, 180 anos de idade. E daí por diante, seus descendentes foram diminuindo drasticamente o período da sua vida. Se você pegar Salomão, por exemplo, como muitos dizem que Jó seria da época de Salomão, meu amigo, Salomão viveu apenas 60 anos. Davi, seu pai, viveu 70 anos. Nesse período ninguém vivia mais tantos anos assim. Jó viveu mais 140 anos depois de toda aquela desgraça que ele passou, de todos aqueles meses de sofrimento. E eu quero dizer para vocês que antes de Jó passar por todo esse momento da sua vida, ele já era um homem de idade, ele já era um homem velho. A Bíblia diz que ele já era um ancião. Quando ele estava na cidade, as pessoas paravam para ouvi-lo, colocavam uma cadeira para que ele pudesse se assentar, porque ele era tido como um ancião. Então, antes de todo esse estado de miséria, Jó já tinha vivido pelo menos entre 80 e 120 anos. Jó já tinha tido 10 filhos com a mesma mulher, todos 10 filhos casados, independentes. Tá certo? Então Jó já tinha mais de 80 anos de idade. Acredito que ele tinha já por cerca de 120 anos, pelos relatos que nós temos no livro de Jó. Depois de toda a desgraça que ele sofre, ele ainda consegue viver mais 140 anos, chegando perto dos 300 anos de idade. Viveu entre 220 e perto de 300 anos de idade. Então Jó, ele é muito mais antigo do que Abraão, podendo muito bem, como já falei, ter conhecido Abraão. Mas ele é antes de Abraão. Se você for pegar a genealogia de Sem para chegar em Abraão, por exemplo, você pega aqui Sem. Sem é o homem que mais viveu na terra depois do dilúvio. Ele viveu 500 anos depois do dilúvio, então ele viveu 600 anos. Você pega Arfaxade, que é a primeira geração ali de Sem, Arfaxade viveu 438 anos. Você pega Selá, segunda geração de Sem, viveu 433 anos. Você pega Eber, terceira geração de Sem, ele viveu 464 anos. Quando você chega em Peleg, na época que houve as divisões das línguas, divisões das nações ali, Peleg, que é a quarta geração de Sem, viveu apenas 239 anos de idade, que foi mais ou menos a idade que Jó viveu. Tá certo? Então Jó é mais ou menos do período ali de Peleg. Por isso que Jó vive em torno de 220, 240 anos de idade, perto de 300 anos de idade. Então como é que as pessoas podem dizer que Jó é do período ali de Salomão? Outros dizem que ele é depois ali de Moisés. Moisés viveu apenas 120 anos. Jó, como diz, viveu quase 300 anos, tá certo? Então você pega pela genealogia para chegar até Jó, você tem aí, você tem Sem, você tem Arã, você tem Uz e provavelmente nós já temos Jó, tá certo? Eu espero que eu possa ter te ajudado aí de alguma forma, de alguma maneira aí, ter tirado alguma dúvida. Mas se você continua com dúvida sobre esse assunto, faça pergunta aqui no canal, faça o seu comentário aí, eu vou estar respondendo, tá certo? Quero desde já agradecer a você que é inscrito no canal. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se você acha que foi importante para a sua vida, então deixe seu like, seu joinha aí de gostei, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo aí também para que mais pessoas possam estar vendo esse conteúdo, tá certo? E você, meu amigo que não é inscrito no canal, se você também gostou desse vídeo, achou interessante, importante esse conteúdo para a sua vida, deixe o seu like aí, seu joinha de gostei, faça seu comentário, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo aí para que alcance mais pessoas, tá certo? Quero agradecer desde já a todos, um forte abraço a todos, Deus abençoe a vida de cada um, fique com Deus
e me aguardem para o próximo vídeo. Forte abraço a todos, Deus abençoe a cada um.